Será que existe férias do judaísmo? Será que existe algum momento onde eu posso relaxar ou não ter nenhuma obrigação e curtir a vida ou descansar simplesmente? Será que existe algum local específico onde lá eu pratico o judaísmo e tem outros lugares onde que eu estou, entre aspas, livre? Sobre isso e muito mais nós vamos falar hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Começando com a primeira questão. Rotina judaica. Quais períodos são exigidos para eu ser um bom judeu, uma boa judia? Aonde que está a minha obrigação judaica, minha obrigação religiosa? Será que existem férias? À primeira vista, aparentemente, a religião se limita a lugares e momentos específicos. Todo mundo conhece a famosa frase, a separação entre o Estado e a Igreja. Isso não é algo judaico, mas isso foi usado como um termo. Você tem que separar. Religião é uma coisa e a tua rotina, teu dia a dia, seria algo diferente. Quais seriam os momentos, então, onde que eu estaria conectado? Na hora de uma prática religiosa, na hora da reza, na hora do estudo, eventos judaicos, lugares, sinagoga, cemitério. E, de certa forma, nós vemos isso acontecer na prática. Você tem aquele judeu que entra na sinagoga, ele tira a kippá do bolso, coloca na cabeça. Ele sai da sinagoga, dobra a kippá e coloca no bolso. O que isso representa? O meu judaísmo ele é expressado dentro desse local. Quando eu saio desse local, agora eu sou um cidadão comum. Existem momentos específicos, Shabbat, um Brit, momentos onde que eu estou expressando a minha prática religiosa. Existem momentos onde que eu sou um cidadão comum. Será que está certo isso? Aparentemente, faz sentido. Faz muito sentido, como em todas as religiões. Mas nós vamos ver hoje que o judaísmo não é uma religião. A visão judaica é a seguinte, que a vida e a Torá é uma coisa só. E por isso que a Torá é chamada de Torat Chaim. O apelido da Torá é a Torá da vida. Nós temos os mínimos detalhes, como nós já falamos anteriormente, que a Torá ela trata exemplo. Nós primeiro calçamos o sapato direito, mas nós primeiro amarramos, damos o nó, o laço, no sapato esquerdo. Qual o motivo? Não cabe aqui, mas nós vemos que Deus, a Torá, as mitzvot, estão presentes nos mínimos detalhes da nossa vida. Isso é algo positivo. Tem uma frase dos Salmos, 138, se eu não me engano, e Mesak Shamaim Shamatah Sheoleneka, é uma frase bastante forte que fala que se eu for para os céus, Deus se encontra lá. Se eu for para o purgatório, para o inferno, lá também você está. Tem gente que lê isso com a melancolia. Deus, me deixa em paz. Todo lugar que eu vou, eu não tenho férias. Eu vou para qualquer lugar, você está lá comigo? Então, isso seria igual aquele filho adolescente que não quer o pai ou a mãe o tempo todo na cola dele. Mas se você pensar de uma outra forma, Deus ele está nos acompanhando, nos segurando, nos amando, nos guiando, nos protegendo a cada instante.
porque nós sentimos atrair a glória 150 vezes, correspondem às 365 veias ou aos 365 dias do ano. Em outras palavras, não existe um órgão, parte minha que não esteja conectado com Deus. E não existe um dia da nossa vida que não esteja conectado com Deus. E não existe sentimento maior e melhor do que esse. Vamos ver isso dentro das palavras do Tânia. O me'achar she'atorah ve'mitzvotea mavishim kol esed b'chinot hanefesh. B'chol taryag evaria, mirosha ועד רגלה. הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש, והשם ממש מקיפה משם ראשה ועד רגלה. E já que a Torá e as mitzvot, elas investem todas as 10 ferramentas, 10 partes da minha alma, e todas as 613 partes, que significam 613 órgãos, a cabeça ao pé, nós estamos envoltos, nós estamos protegidos por Hashem, da cabeça aos pés. Mashkatuf, Tzuri echesebo, Oktiv Katsinar Atzon Tatreno. Hashem é minha rocha, Hashem é meu refúgio, Hashem é como um escudo que me protege. Que é a sabedoria, a vontade divina que estão investidas dentro da Torá e das mitzvot. Isso me lembra a famosa passagem do Rabbi Akiva. Rabbi Akiva viveu na época onde os romanos invadiram Israel e começaram a proibir a prática judaica, inclusive o estudo de Torá. E o Rabbi Akiva, ele estava estudando Torá durante a época de proibição. Um sábio, era Papas, encontrou ele e falou: Rabbi Akiva, o que o senhor está fazendo? Estudando Torá é perigoso, perigo de vida. E o Rabbi Akiva falou para ele: sabe o que você me lembra? Aquela parábola da raposa, ela passa perto de um riacho, e ela vê os peixinhos correndo de um lado para o outro, e ela fala: peixinhos, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão com medo dos peixes grandes? Faz o seguinte, vem aqui para a terra, eu vou proteger vocês. Aí na água vocês estão correndo muito perigo, vocês podem ser engolidos a cada instante. E os peixinhos viram para a raposa e falam: raposa, dizem que você é a mais astuta de todos os animais? Você é uma tola. Se no nosso habitat nós corremos perigo, muito mais fora do nosso habitat. E virou Rabbi Akiva e falou para um colega, falou: eu corro perigo estudando Torá. Agora, quanto mais perigo eu corro quando eu vou me desconectar da minha fonte de vida, da minha água. A Torá é igual à vida. Então, para o peixe, a água não é um luxo, é subsistência. Para um Yehudi, a Torá não é um luxo. A Torá não é uma sabedoria, não é um conhecimento. Nós vamos começar a entender que a Torá e Deus é uma coisa só. A Torá, o judaísmo, é a essência da nossa vida. Isso nos traz para o próximo ponto, que é o seguinte. Está escrito na Ética dos Pais, no Pirkei Avot, melhor 1 hora. É melhor 1 hora nesse mundo do que todo o mundo vindouro. E a pergunta é o seguinte: qual que é o dia mais importante do ano? Isso não é uma questão teórica apenas. Tinha uma pessoa na Itália, século XVI, se eu não me engano, ele estava preso. E o chefe lá era bonzinho e falou o seguinte: vamos te dar 1 dia de descanso por ano. 1 dia de férias por ano. Você pode escolher qual dia. Ele ficou muito na dúvida, ficou perdido. Qual dia eu devo escolher? E ele mandou uma carta para um grande rabino Radvaz da época e falou: rabino, estou na dúvida, será que Yom Kippur é mais importante? Talvez Pesach, fazer o Seder com a família, o meu aniversário, um Brit Milá de um neto, o casamento, aniversário, que dia eu escolho? Ele ficou perdido, não sabia o que fazer. O que o rabino respondeu para ele? Qual que é o dia mais importante do ano? Acredito que muita gente ia responder Yom Kippur. Errado. Disse o rabino: sabe qual que é o dia mais importante do ano? O primeiro dia possível. Escolhe hoje, escolhe amanhã. A primeira possibilidade,
Você vai fazer a mitzvah daquele dia. A pessoa espiritualizada, aquela que está presente na situação que ele se encontra. Não está preso ao passado e nem ao futuro. Ele está no presente. Qual que é a mitzvah mais importante? A mitzvah que eu estou fazendo agora. A gente acha curioso, quando chega em Pesach, a gente fala que Pesach é a festa mais especial de todas. Chega em Shavuot, a gente fala que Shavuot é mais especial. Mas isso não é uma piada. Isso é saber viver, é saber apreciar cada momento. Aparentemente, à primeira vista, o que é mais elevado? O paraíso ou este mundo? Vamos fazer a análise. O mundo vindouro. Nossos sábios dizem que é melhor uma hora nesse mundo, na verdade, uma hora quer dizer um instante nesse mundo, do que todo mundo vindouro. Calma aí. O mundo vindouro, o paraíso, o Olam Abá, lá é o mundo do bem, o mundo da verdade, o mundo da santidade. Enquanto que esse mundo a gente conhece. É um mundo falso, o mundo das aparências. O mal prevalece. Todo mundo está falando sobre o paraíso, paraíso, paraíso. Vem o judaísmo e fala, não, o paraíso não é no céu, o paraíso é na terra. Sabe qual que é o paraíso? A tua vida aqui. Mas como assim? Explicam nossos sábios o seguinte. Sabe por que o paraíso é aqui na terra? Porque somente neste mundo físico é possível você se conectar com o infinito. Prestem bem atenção. Somente neste mundo físico é possível se conectar com o infinito. Isso me lembra de uma história. Eu morei 3 anos na Austrália. O Rabino Groner, abençoado a memória, era o rabino-chefe, quem transformou todo aquele deserto físico e espiritual em uma potência judaica. No início não era nada fácil. Ele chegou lá talvez há 60 anos ou mais, e era um deserto espiritual. Ele não estava fora físico. Ele não estava vendo um judaísmo crescente no início. Depois, com muito empenho, graças a Deus, floresceu. E a esposa estava tendo dificuldades. Ele, o verdadeiro Hassid, estava convicto à esposa. Até recentemente estava lendo uma carta dela, uma carta do Rebbe para ela, endereçada a ela. Justamente ela estava tendo dificuldade. Sair de Nova York, sair daquele lugar onde tem um judaísmo forte, você tem lojas kasher, você tem todas as facilidades, ir para um lugar não tem carne kasher, não tem, sem falar todas os itens de luxo. E ela mandou uma carta para o Rebbe. Rebbe, acho que foi depois de 1 ano que eles estavam lá. Rebbe, nós queremos voltar para Nova York. E o Rebbe respondeu uma carta falando o seguinte, trazendo essa passagem que nós estamos estudando agora. É escrito na Ética dos Pais, é melhor 1 hora de chuvá e bons atos nesse mundo que todo o mundo vindouro. Olha só. É melhor ficar aqui. Mas na mesma Mishnah, se você olhar lá no capítulo 4 da Ética dos Pais, na mesma Mishnah é escrito é melhor 1 hora de proveito no mundo vindouro do que toda a vida nesse mundo físico. Quem lê isso batido, nem para prestar atenção. Mas tem uma contradição aqui que não dá para você passar sem explicar. Num lugar está escrito, no mesmo texto, que é melhor 1 hora nesse mundo do que todo mundo vindouro, outro lugar está escrito que é melhor 1 hora no mundo vindouro do que todo esse mundo. Explica o Rebbe o seguinte naquela carta para Rebbe Dvora Groner. É melhor para quem? Para quem que é melhor? Para a pessoa, para a alma, não tem dúvida que o mundo vindouro é melhor. Você não tem que pagar contas, não tem dificuldades, é tudo tranquilo, você estuda a Torá o dia todo. Para a alma, não tem dúvida que é melhor o mundo vindouro. Mas para Deus, para o objetivo da criação, não tem dúvida nenhuma que esse mundo, mesmo um instante nesse mundo, vale mais que todo o paraíso. E é isso que nós vamos aprender hoje. Aprender a valorizar o nosso paraíso. Paraíso em terra, paraíso em vida. Isto que é realmente o que vale na vida. Por quê?
Porque no mundo vindouro, nós não temos Deus na sua essência. Nós temos apenas uma radiação da Shekhinah. Somente nesse mundo nós podemos atingir e se conectar com a essência de Deus. Vamos ver isso dentro das palavras do Tânia. Por isso dizem nossos sábios, é melhor uma hora de arrependimento e boas ações nesse mundo do que toda a vida no mundo vindouro. Por quê? Que o Lamabá, o Shenenim, Meziva Shekhinah, Shotanu Gassagá, no mundo vindouro, é o meu prazer. Lá tem muita revelação da essência de Deus. Revelação da essência, não é essência, é revelação, irradiação. Certo? Você está tendo um prazer revelado. Porém, não é a essência. É uma irradiação. É impossível qualquer criatura, mesmo dos mais elevados, captar a verdadeira essência de Deus no paraíso. Por isso que é chamado Ziv Ashkina, uma irradiação, uma radiação da presença de Hashem. Agora, Deus na sua essência, você não consegue captar Deus. Como que você capta Deus? É só você querer. A hora que você abre os caminhos para ele, simplesmente procurar escutar o que ele está falando e seguir a sua orientação, me conecto com a essência de Deus. Contam que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, vai ter o dia do falecimento dele agora, quinta-feira, hoje à noite. Exatamente, hoje à noite, dia 24 de Tevet, vai ser o dia do falecimento do Alter Rebbe. Ele, no início, não era um Hassid. Ele sabia todo o Talmud de cor, vários livros, era um grande conhecedor, e ele chegou até o Magid Mezrit, que no futuro se tornou o professor dele, mas no início ele não ficou impressionado, e talvez ele estava na dúvida se ele ficava lá ou não. O que fez ele decidir ficar em Mezrit, se tornar aluno do Magid e o sucessor da linha Hassídica, fundando o movimento Chabad Lubavitch? Foi uma noite onde estavam lá o Hevraya Kadisha. Hevraya Kadisha quer dizer Hebra Kadisha, quer dizer o grupo sagrado. Eram os alunos do Magid. 120 alunos, pessoas de um alto nível. A grande maioria deles se tornaram depois Rebes. Cada um se tornou um Rebbe. As linhas racídicas que nós temos hoje vêm desses alunos do Magid. E eles estavam lá no meio da madrugada, estudando, se elevando. E, de repente, estava acontecendo um perigo de você se elevar sem o foco, certo? E o Tânia nos ensina, que era o Klot HaNefesh. Quando a alma se eleva tanto, 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 que, de repente, a alma vai e o corpo fica. Não tem esse acompanhamento do corpo, do físico, do material. O mestre, era o Magid, por profecia, sentiu o que estava acontecendo e ele começou a entrar. Eles escutaram o barulho da bengala, ele usava a bengala. Quando eles escutavam a bengala, era o alarme, o mestre está chegando, todos ficaram quietos. E o mestre, ele entrou lá, e ele simplesmente falou a seguinte frase, está escrito no Tanakh, Anochi asiti eres, ve'adam alea barat. Eu, Deus falando, fiz a terra, e o homem sobre ela eu criei. Explicou o Magid, Anochi, Anochi é eu, na essência de Deus, se reduziu, se condensou até criar um mundo físico limitado, onde Deus está oculto. Assim que eu fiz a terra. Ve'adam alea barat. E o homem sobre a terra eu criei. O objetivo da criação da terra, o objetivo de toda essa ocultação divina é para criar a terra, e sobre a terra ter o homem. Barat quer dizer eu criei,
Disse o Maggid, se você inverter as letras, fica Tariag, que é o valor numérico de 613 mitzvot. Tudo objetivo que Deus, na sua força infinita, se condensou para se tornar finito, foi com o objetivo de criar o homem e fazer as mitzvot aqui na Terra física. Disse o Alter Rebbe, quando eu escutei isso, quando eu participei disso, eu decidi que eu vou me tornar um Hassid, um discípulo do Rebbe, e o resto é história. O que aconteceu naquele momento? Disse o Alter Rebbe, eu aprendi 5 coisas muito importantes para a minha vida naquele episódio. Primeira coisa, por mais que você quiser se elevar ou se elevar na prática, como falamos do Maggid, você nunca vai chegar na essência de Deus. Por forças próprias, você não chega à essência. Segunda coisa que eu aprendi, os mundos superiores, por mais elevados e com revelação divina que eles têm, não é o objetivo. 3, o objetivo é esse mundo físico, onde 4, o homem foi criado, e 5, 4, o homem foi criado para cumprir as mitzvot, e 5, é justamente através desse mundo físico e oculto, através das mitzvot do homem aqui nessa terra, que nós nos conectamos com a essência divina. E disse o Maggid, eu vi o grande entusiasmo e elevação dos alunos do Maggid, mas ao mesmo tempo eu vi a visão, sem perder o foco e a missão do homem na terra, do mestre do Maggid. É isso que o Tânia está falando aqui. Você quer saber qual que é o caminho indicado para a sua elevação espiritual? Não é o paraíso, não é você se desconectar do físico. O objetivo é aqui na Terra. Eu estou me estendendo um pouquinho para a gente compensar o tempo perdido na semana passada. Está escrito que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, quando ele saía do Santo dos Santos, Yom Kippur, o Maimônides, que ele fala as leis, o sumo sacerdote, ele fala o seguinte, e quando ele sai do templo, ele deve ir para casa. Pergunta os comentaristas, isso é lei? Ele pode ir para casa, se ele quiser. Isso daqui faz parte do protocolo dele. O protocolo é como se preparar para a. Sabe quando que vale a pena o Yom Kippur? Quando ele se elevou ao nível máximo, ele é o homem mais sagrado, no lugar mais sagrado, no momento mais sagrado. Sabe quando que vale a pena tudo isso? Quando acaba Yom Kippur, ele vai para casa, vai para a esposa, vai para a família, vai para a rotina. E, né, uma vez alguém falou de uma forma engraçada, falou, lá no Yom Kippur, no Beit HaMikdash, no templo, ele é o homem, o cara. De repente ele chega em casa, a esposa vai falar, vai lavar a louça. Então ele prefere ficar lá no templo, lá ele continua sendo o cara mais elevado. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é você se elevar e voltar para a sua rotina, para o seu dia a dia, e lá se encontra Deus. Porém, muita gente tem a seguinte dificuldade. Qual que é a dificuldade? No final das contas, como nós podemos nos unir com o infinito? Afinal, as mitzvot, a Torá, estão tratando de coisas físicas. Como que uma mitzvah física, eu pego um talit físico, um tefilim, uma matzah, uma vela, como isso me conecta com o infinito? Essa aqui vai ser a pergunta do Tânia agora. Mesmo que a Torá se investiu em algo físico, material, baixo, é igual você abraçar um rei. Ele fala uma coisa muito interessante. Imagine uma analogia. Você vai abraçar um rei vai te abraçar. Faz diferença se é no verão ou no inverno? Se o rei da Europa, no inverno, está com aquele sobretudo, está com luva, e ele te abraça. Será que o abraço dele é menos forte do que no verão, onde ele está sem o casaco? Obviamente que não. Porque as roupas, elas pouco importam, porque a roupa é a parte externa. O que importa é que o rei está demonstrando um carinho por você, a essência dele está te abraçando. Um outro exemplo interessante, quando você dá uma flor para tua esposa, por exemplo, o valor não é a flor.
O valor é o sentimento que está lá por trás. A flor é aquilo que é a vestimenta, como nós aprendemos, é o externo, mas não a essência. Na hora que nós fazemos as mitzvot, essa mitzvah é um pedaço de matzah física, como isso vai me conectar ao infinito? Porque dentro do físico está a essência de Deus, a vontade divina, lá está o rei. וכן האלה בחלקו בזרוק המשולבש בתוך המושב, כמו שכתוב בתורה חבקני, שהתורה שנותר בימין, שבכלל חסד ומאמין. Então, existe eu abraçar a Torá, existe eu abraçar o rei e o rei me abraçar. Na hora que eu cumpro as mitzvot, o rei está me abraçando. Isso é algo incrível. Só para explicar um pouquinho mais, eu já estou finalizando, a Kabbalah diz o seguinte, pega isso como regra. Sempre que você encontrar algo espiritual, não no físico. Isso é curioso. A gente tem uma noção não judaica do que é espiritual. Então, espiritual é se desconectar do físico, não? Diz a Kabbalah, quando algo é de essência, não pode ser algo que se expressa de alguma forma. Tem que ser exemplo, uma semente. Para você fazer uma árvore surgir de uma semente, a semente ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem propriedades. A essência está lá dentro. Assim também, na formação de um feto. É dito que esse mundo é comparado à criação, à formação de um feto, que a gota germinal, ela não tem, aparentemente, todas as qualidades, características que se revelam depois que a criança está pronta. O que está mais próximo de Deus? O físico ou o espiritual? Então, diz a Kabbalah, seria a mesma pergunta, quem está mais próximo de um grande professor? Vamos colocar do mundo secular. Einstein, quando ele tinha um filhinho lá de 6 meses, ele tinha o pupilo dele, aquele aluno que entendia tudo o que ele falava. Quem está mais próximo de Einstein? O filho dele ou o aluno? Como nós já aprendemos, a resposta é depende. Filosoficamente, intelectualmente, espiritualmente, o aluno estava mais próximo do Einstein. Mas aonde está conectada a essência do pai? Mas ele não entende nada da questão externa. No mundo vindouro, no paraíso, as almas entendem Deus muito mais do que aqui nesse mundo físico. Mas lá não está a essência. E por isso que quando nós entramos no cemitério, nós escondemos o tzitzit. Porque isso pode ser um desrespeito com os falecidos. Eles não podem mais cumprir mitzvot. Desrespeito? Eles estão muito melhores do que a gente, eles estão no paraíso. Eles estão no paraíso, mas no paraíso, lá não tem possibilidade de cumprir as mitzvot. Portanto, eles não estão conectados com a essência. Eles estão com a revelação Ziv Ashkinah. Na prática, vamos trazer isso aqui para a nossa vida prática, que isso é importante do Tânia. Nós aprendemos aqui que as vestimentas da alma, nesse capítulo 4, aprendemos que as vestimentas da alma são pensamento, fala e ação. Qual que é a vantagem das vestimentas? É a única forma de se unir ao infinito. Então, eu, na minha elevação de alma, chego apenas à revelação de Deus. Como eu me conecto à essência de Deus? Pensando, quer dizer, entendendo a Torá, e na fala e na ação, ouvindo as mitzvot. E somente através disso, das mitzvot físicas, eu posso abraçar o rei. A Torá está aí, então, que é a manual da vida. Vamos ver se eu incorporei a aula de hoje e vou aprender que ser judeu não é num local específico e não é num momento específico. É uma brachá incrível. O tempo todo eu estou conectado com Deus. E a pergunta vai ser, será que eu sou reconhecido como judeu, no bom sentido, no meu ambiente de trabalho? Na rua? Em casa? Será que na sinagoga eu sou religioso?
eu tenho outro discurso. Esta vai ser a prova que eu incorporei Torat Chaim. A Torá é o manual da vida. Desejo a todos nós que nós possamos incorporar e trazer essa brachá para a nossa vida. Que a Torá, ela não seja um conhecimento, mas seja a nossa essência, a nossa vida o tempo todo.